vou conversar para ver direitinho. Mas assim, a ideia aqui é também abrir esse canal justamente para isso. Para a gente colocar quais são as dificuldades que vocês estão tendo, ver o que eu consigo ajudar e já abrir algumas coisas com a coordenação para a gente fazer com que as coisas fluam, né? Porque, sim, como eu falei, não é algo que ninguém queria, né? Tá passando pelo que a gente tá passando. Então tá todo mundo aprendendo um pouquinho, né? Então, assim, que nem no meu caso, nesse final de semana, eu montei meio que um estúdiozinho aqui no meu quarto, gravei umas videoaulas, por exemplo, de algoritmo. Aí depois eu vou gravar de orientação a objeto, vou gravar de interface e usabilidade e vou ir postando lá, entendeu? E a ideia legal, que bom. e hoje Me ajuda, né? e como a gente tá com essas questões aí Ajuda bastante. E travou a câmera do professor, mano. tá melhor? Foi agora? Achei que tinha sido só pra mim. Parou? Então, o professor travou sua câmera. Melhorou? Agora tá Sua indo? câmera travou. Tá, agora voltou. Voltou. Então, e aí Você tava falando sobre as videoaulas que você vai isso, postar. vou postar umas videoaulas. Então a ideia de hoje também era por conta disso. Como alguns podem estar com algumas dificuldades ainda, ter mais um canal, entendeu? Ah, sim, entendo. Não, tudo bem, vai ser ótimo, na verdade. Vai ajudar bastante, porque só teoria é complicado, né? Uma videoaula sempre dá uma força mesmo. Sim. Então tá, então por enquanto vocês ainda. O que eu ia comentar, né? Eu vou reforçar essas questões aí do acesso, né? Da disciplina. E vou pedir para vocês, assim que vocês já tiverem com acesso, para vocês darem uma olhada. Eu passei pro. Acho que foi pro Patrick. Uma atividade, vocês chegaram a pegar uma atividade que eu passei? Não, na verdade não, mas você também deixou algumas coisas disponíveis no Aba sobre a outra matéria. Isso. Tá, não, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou passar uma matéria, eu vou passar uma atividade no grupo depois e aí já para vocês me entregarem na semana que vem. Pode ser? Isso, ó, pode ser. A de projeto de software tá tudo certo. Tá. Tá aparecendo normal os conteúdos, você postou alguns PDFs e tudo mais, né? Isso. Esse tá aparecendo normal. O único que não aparece mesmo é o de usabilidade, a Tá. interface. Não, tá bom. O único, eu acho que não parece esse. Tá bom. Bom, então, meninos, a gente estava falando bastante aí nos últimos dias, a gente falou muito, né? Aquelas primeiras aulas lá de interface e usabilidade, a gente falou que a interface, né, é a forma como o sistema efetivamente conversa com o usuário. E a gente falou muito daquelas questões de usabilidade, também que é tornar mais fácil. Aí a gente falou bastante sobre aquelas questões de no e-commerce, por exemplo, né, como que a gente faz para trabalhar essas questões de usabilidade e tudo. E aí isso foi as nossas últimas atividades, né? E a minha ideia era propor para vocês para a gente fazer um trabalho, né, uma pesquisa mesmo, para a gente entender como efetivamente a gente identifica esse processo de usabilidade. Como que eu faço para que isso efetivamente funcione, entendeu? Então, o que eu gostaria de que vocês fizessem de alguma forma era uma pesquisa baseada nesse tema aí, para a gente para vocês poderem me entregar e já ser uma atividade também que a gente já utilize lá para pontuação, né? E aí o que eu queria perguntar para vocês, né, referente a isso? Em relação ao que a gente viu, que a gente falou em sala de aula, vocês têm alguma dúvida? O que vocês conseguiram caminhar em relação ao conteúdo? Vocês têm alguma dúvida em relação a isso? Não, na verdade ficou bem claro. Até tem um exemplo de usabilidade que eu vi recentemente. Olha o Patrick aí. Que eu achei bem interessante, que é aquele botãozinho do Netflix que é super simples de
pular a abertura. Aquilo, por exemplo, é usabilidade, né? É usabilidade. Colocado em prática para que o usuário consiga com mais facilidade ainda ter o seu conteúdo disponível e tudo mais. E é uma coisa super simples que fez basicamente o que ele é. Sim, é isso aí. Ele torna tudo muito fácil. É que nem a gente estava comentando aquele dia também em sala de aula. Por exemplo, quando a gente fala em e-commerce, por exemplo, o foco sempre o objetivo é a venda. Então, quanto mais rápido eu clicar, né, eu tiver o clique ali do usuário para efetivar alguma coisa, é melhor. Por quê? Porque ele pode comprar no impulso e para a gente o ponto principal é a venda, né? Independente se o usuário está comprando algo que ele efetivamente precisa ou deseja, mas pro lojista, pro cara que é o dono do e-commerce, o principal é isso, né? Mas esse exemplo que você deu é exatamente isso. E aí, Patrick, tudo bem? Sim, porque não é... Tudo bem? Acabei de chegar, foi irmão. Tá, não, tranquilo. Salve, Patriqueira. Beleza. Só para comentar um pouquinho, né? Eu já falei para os meninos aqui, a ideia é tentar, pelo menos uma vez por semana, aí fazer esse overview aqui, abrir mais esse leque aqui de comunicação, para a gente tirar um pouco as dúvidas, para a gente falar um pouquinho das dificuldades que vocês estão tendo, ver no que eu posso apoiar. Eu estou tentando abrir mais um canal para a gente poder falar, entendeu? Para a gente poder ter uma nova rodada de discussão, para não ficar só, como o Austin colocou ali, não ficar só no conteúdo 100% ali do teórico do AVA, né? Então a gente fazer algumas coisas para tirar algumas dúvidas para vocês. Sim, entendi. Deixa eu ver aqui. Então, eu tô com o PDF aberto, eu tava estudando, porque como hoje é terça, né, seria a sua aula. Isso mesmo. Porém, como não tem usabilidade, aí eu abri projeto de software mesmo. Ah, tá. Aí tô aqui na explicação e da diferença. Então, eu não cheguei a fazer ele todo não, mas eu tô começando a fazer. E no caso se trata do começo dele, explicando sobre a diferença entre projeto e processo, né? Isso, projeto, processo. Na verdade no primeiro momento eu falei um pouquinho também para vocês da parte de gestão, né? Para vocês entenderem um pouquinho como que funcionava. E aí para depois a gente começar a falar um pouquinho mais especificamente, mais detalhado, né? De projeto, como que eu faço o levantamento. Isso mesmo, a pré-aula foi assim mesmo, com explicação de como que faz a gestão do projeto e tudo mais. Ah, legal. Como você vai gerir tudo. Ah, que bom, Essa que bom. parte aí eu já tinha visto. Que bom. Então se... Eu fiz a unidade inteira, pô. Só não comecei a 2, gente. Tem encontro 5 horas. Começo 2. Não, legal, gente. Então, assim, de qualquer forma, a primeira coisa que eu vou verificar aí para vocês é essa questão desse acesso. Essa disciplina, ela tem que estar lá disponível para vocês, né? Então, eu vou ver direitinho como é que tá isso. Por que ela não tá aparecendo aí para vocês. Ah, não, beleza. Tá? O meu também não apareceu. Tá. Eu tô aqui assim que ele já abriu já enviou a solicitação, acho que pro automático, né? A solicitação já apresentou a mensagem. Tá. É isso mesmo. Vocês sabem se o pessoal vai participar? O Patrick, você Mandaram uns e-mails. O pessoal mandou os e-mails aí, tá no grupo, né? Tá lá no grupo. Eu sei que a Tainá não vai porque ela falou que tava no serviço ainda, conforme quando esse negócio da doença, ela tem horário. Aí ela falou assim que nem tem como hoje. Não, então é isso, gente. Assim, o que eu vou pedir para vocês, né? Assim como a ideia aqui é ajudar, né, em relação a essas videoaulas, o que eu vou fazer? Até comentei com o Thiago aqui. O que eu tô fazendo? Eu tô no computador e eu tô com o iPad aqui do lado gravando. Então o que eu vou fazer? Assim que eu terminar de gravar, eu vou subir
esse conteúdo lá no Avo. Como vocês, por enquanto, ainda estão com algum problema de acesso, eu mando um link para o Patrick. E aí vocês baixem lá. Já vai ter lá. Que aí quem não assistiu tem a oportunidade de pegar também. Beleza, já adianta bastante. Tá? E aí, tá? E aí, Patrick, o que eu comentei com os meninos? Eu também vou montar uma atividade, vou passar para você e você repassa para o pessoal poder me entregar na semana que vem. Tá bom. Tá bom? Aí, tipo, a gente vai entregar pelo... Não, aí vocês podem entregar no meu e-mail, não tem problema, pode entregar direto no meu e-mail. Tá bom, então. Tá? Porque aí facilita para vocês. Tá bom? Então, voltando, falar um pouquinho como... pode ser que apareçam outras pessoas, mas vamos começar para a gente também não se estender muito, que eu sei que todo mundo tem alguma coisinha sempre para fazer aí. Então, o que eu gostaria, né? Que a gente começasse agora, já que a gente falou muito sobre interface e usabilidade nas últimas aulas, entender quais são as técnicas, o que efetivamente eu preciso fazer para que eu consiga identificar a melhor forma de criar interface, qual que é depois que eu criei a interface, como que eu melhoro a usabilidade, né, do meu sistema. Então, como a gente falou lá numa das nossas aulas, por exemplo, quando a gente fala lá de cadastro, por exemplo, ele é meio que uniforme, né? Quase todos os e-commerces, eles utilizam mais ou menos o mesmo padrão. Assim como utiliza o mesmo padrão, por exemplo, do login e senha, que é o login, a senha, e logo abaixo sempre o esqueci-me e a senha, né? E quando a gente fala de cadastro de usuário também, a grande maioria segue aquele padrãozinho lá. É o nome, é o CPF, é a data de nascimento, é o e-mail. Aí depois vem toda a parte de endereço, obviamente com aquela busca do CEP. Lembra que a gente falou também que essa busca do CEP, ela também acaba entrando aqui nessas questões de usabilidade. Por quê? Porque para eu evitar que o meu usuário digite o endereço errado, eu permito que ele digite o CEP, né? Ele digite o CEP e através do CEP eu vou buscar a rua, né? Através de uma pesquisa oficial pelo correio, né? Então, garantindo aí que a gente faça com que o usuário cometa menos erros, né? Sim. Quanto menos brecha a gente der, melhor, né? Que se deixar, ele vira o sistema de cabeça para baixo. Isso, exatamente. E aí a gente vai, depois que vocês vão ver que vai acabar entrando, as disciplinas vão acabar meio que se conversando nesse sentido, porque assim, na hora que eu começar a falar de requisito, né, de como identificar o requisito e tudo, toda essa parte a gente também precisa documentar, porque como que eu vou, eu preciso delimitar essas regras, né? Então, por exemplo, como que eu faço com que o usuário não digite o endereço dele errado? Então ele vai ter que digitar lá pelo CEP. Digitou pelo CEP, o máximo que ele pode alterar é o número e o complemento. Fora isso, ele não pode alterar. Porque já esse nome da rua direto, né? Exatamente. Porque senão se você deixar aberto, a chance do usuário ir lá e digitar alguma coisa errada é muito grande. Que nem eu não lembro, acho que é Bruno, né? Um rapaz da turma de vocês que comentou lá que na empresa dele o sistema tinha um campo aberto lá que ele, ao invés de digitar isento, o cara digitou inseto. E aí gerou uma série de problemas lá. Principalmente quando a gente fala, a gente tem que pensar bastante, gente, que assim, lembra que no início também eu comentei sobre sistema IRP, né? Que é o sistema de gestão empresarial. E no sistema de gestão empresarial, todos os setores se conversam. Então, por exemplo, se o setor de cadastro, por exemplo, fizer um cadastro errado do meu cliente, com certeza eu vou emitir nota errada, eu vou enviar a mercadoria errada para o cliente. Então, a gente sempre tem que pensar nesse sentido, né? Que as coisas elas acabam de alguma forma se amarrando, né? Então a gente tem que tentar bloquear essas questões o mais rápido possível, né? Ou da forma mais eficiente possível.
Tudo bem, meninos? Tudo bem. Tava baixando mais alguns conteúdos. Tá. Mas sim, esse é o foco da usabilidade mesmo, né? Trazer a melhor forma do cliente usar o site e não fazer merda enquanto está usando, né? Para não acabar se perdendo no site, tem que ser intuitivo também, né? Tem que ser fácil. Isso. Essa é a ideia da usabilidade mesmo. E Quanto quando... mais prático e rápido, melhor. Melhor pra ele, né? Sim, e aí a gente começa a pensar assim, né? Hoje a gente fala muito de site, mas a gente também tem muito disso nos apps, né? Que nem você comentou ali do Netflix. No Netflix, você tem... Já pensou, você tá, por exemplo, você tá assistindo um filme ali dentro do ônibus. Você não vai querer ficar gastando a sua internet ali para assistir a entrada da série, né? Você já vai dar um pular lá, já vai direto. Então tudo isso é uma forma de garantir que o usuário vai conseguir ter o acesso à informação que ele quer de forma mais rápida, né? E mais simples possível. Sim. Para você assistir alguma coisa no Netflix, você tem que dar 2 cliques. É muito rápido. Exatamente. Então, escolhe seu usuário e já escolhe a série que você quer, basicamente. Sim. Ele já te traz tudo que você já estava assistindo. Só que tem as categorias também, né? E tem as categorias, sim. Isso mesmo. Que foi o que... Lembra quando a gente comentou na segunda aula, que a gente estava falando lá sobre montar um e-commerce de farmácia, que aí a gente falou uma série de coisas, aí a gente falou sobre categorias. As categorias, o que são as categorias e subcategorias? É para facilitar que o usuário ele consiga chegar naquilo que ele precisa o mais rápido possível, né? De forma simples. Sim. Esse é o intuito. E aí, Thiago, quer colocar alguma coisa? É bem importante justamente no... Salve, Thiagão. Também esse daí do... Você falou de não gastar os dados da internet, mas tem como baixar também, fazer o download offline também, né? Sim. Aí você não gasta nada, nem eu baixo bastante, eu chego a usar bastante. Isso é um exemplo de usabilidade, verdade. Também. Que dá pra baixar os vídeos e ficam salvos, aí você não precisa ficar acessando com os seus dados. Sim. Quando você tá, sei lá, num lugar que não tem sinal, quando você tá sem crédito e não tem muito o que fazer, isso daí já salva, né? Já ajuda. Sim, não adianta. Sim. Patrick? Que nem foi que a mesma coisa que ele falou, só que tipo, criar uma opção, vamos dizer assim, de ter mais possibilidade de download, que nem na Netflix. Se a gente baixar pelo menos uns 3 episódios de série, já para. E tem que excluir pra depois abaixar outro episódio. Entendi. Isso, tem as restrições, né? Tem as restrições também, é verdade. Tem o tempo também, se você... Que eu acho tem uma validade, né? Dentro de 48 horas, some, você pode baixar. Mas isso são o que, gente? Na verdade, aí isso acaba entrando nas regras do processo, né? E aí também a gente tem que pensar também o seguinte, a gente está falando de usabilidade e tudo, mas a gente também tem que pensar que por trás disso tem toda uma regra de direitos autorais, então eles põem algumas coisas em relação a essa questão do conteúdo, de inspirar conteúdo, justamente por conta disso, né? Para garantir também que eles consigam manter ali a integridade das informações deles, né? Sim. Entendeu. Para o usuário de repente não porque assim, hoje em dia a questão de pirataria é muito simples também, né? Então os caras vai lá e baixa um programa que baixe o streaming, entendeu? Baixa o seu download. Então, de alguma forma, essas regras elas são também para tentar manter de forma coerente ali o conteúdo deles, né? Para não ter violação de direito. Entendi. O que mais, pessoal? Vocês têm alguma dúvida do que a gente conversou até então?
tão difícil assim. Tá fácil entender, né? Sim. Sim, eu acho que vai ficar mais pegado a partir do segundo nível, né? Daquelas atividades de nível 2. Mas essas primeiras, assim, são mais tranquilas. A compreensão é mais fácil, na verdade. Tá. Por enquanto tá mais no teórico, né? Tá mais sobre teoria, o que é. Sim, então, o que eu pretendo fazer? Hoje eu ainda, hoje nem na atividade que eu vou fazer agora eu vou fazer algo tão prático. Mas depois eu quero pegar algumas coisas, alguns casos, por exemplo, pegar alguns casos, então assim, montar um caso, um estudo de caso e passar para vocês, pessoal. Então, baseado nisso, quais ações que vocês tomariam? O que vocês fariam para melhorar a interface? O que vocês fariam para melhorar a usabilidade? Para que vocês consigam começar a visualizar essas coisas um pouco mais na prática, como que a gente vê isso no dia a dia, né? Isso eu até comentei com vocês, por exemplo, que nessa parte, né, quando a gente começa a falar muito... Executa, né? Isso. Quando a gente fala muito de usabilidade, a gente acaba entrando bastante na parte de teste. Por quê? Porque quando a gente descreve o sistema, a gente acaba descrevendo ele funcionalmente, tecnicamente, né? A gente vai montar alguns protótipos e tudo, mas você só consegue ter a real dimensão do uso do sistema quando ele vai para uma etapa de teste. Então, na etapa de teste, acaba sendo refinado muita coisa em relação à usabilidade. Então, você pode mudar algumas coisas dentro daquela etapa, né? Ou dentro do próprio desenvolvimento, né? Às vezes o desenvolvedor percebe que, mas olha, fazer dessa forma aqui, essas funções aqui não vai ficar bom. Seria o ideal mudar um pouco a sequência. Então, aí muda para atender a usabilidade aí. Boa noite, Wesley. Tudo bem? Entendi. Wesley, tá nos ouvindo? Salve, Wesley. Tudo bem? A gente não tá conseguindo te ouvir. Acho que ele não conectou, não. Acho que ele entrou pelo celular. Pensei que vocês nem fossem me reconhecer, hein? Que eu tirei a barba, hein? Por conta do corona. Costuma. Tudo bem, Wesley? Tudo bom, professor? Beleza? Então, Beleza. a gente estava conversando aqui um pouquinho. Eu falei um pouco do que a gente já estava conversando aí na... Tá cortando aqui, hein? Cortando bastante. O meu? O meu, Wesley? O Washington? Vocês estão me ouvindo bem aí, menino? Enquanto não vai, não Tá cortando? O meu tá normal por enquanto. Então, tá. Então, Wesley, eu comentei aqui com o pessoal, a gente falou um pouquinho sobre o que a gente já estava falando nas aulas. Então, o meu tá normal, mano. Será que é a minha? Qual que é? Deixa eu trocar de lugar aqui. Então a gente estava falando um pouquinho, abrir mais uma possibilidade, né, mais um canal aí pra gente conversar, tentar sempre toda terça-feira aí se reunir. Não quero fazer nada muito longo, mas pelo menos uns 30, 40 minutos, no máximo 1 hora, pra gente discutir, tirar algumas dúvidas, colocar alguns conteúdos aqui
e tudo que eu fizer, eu tô gravando também e vou postar no YouTube para vocês visualizarem também. Para quem não assistiu, poder ir tirando as dúvidas, tá bom? Show. Basicamente é isso. Maravilha. Acho que agora melhorou bastante. Acho que era só o lugar. Beleza. O meu também. Outro dia eu tive uns problemas aí por conta de... Dependendo do lugar, você acaba pegando... A conexão acaba ficando meio ruinzinha. Sim. Mas agora tá melhor, tá de boa. Não, beleza. Bom, o que mais, gente? Vocês querem me perguntar? Por enquanto eu não tenho nenhuma pergunta não. Por enquanto eu tô entendendo ainda. Patrick? Não, por enquanto tá de boa. Porque também é uma das coisas que, tipo, mais fácil no serviço também. Então as coisas que você tá falando é uma das coisas que eu já acabei tomando. Você trabalha com o quê? Eu trabalho com vendas. Ah, tá. Tipo, o nosso sistema de que as vendas, qualquer erro, vamos dizer assim, acaba não permitindo avançar no processo. Então, tipo, se a gente errar o nome do cliente, o sistema mesmo já aparece na hora lá. Ó, o nome tá errado, aí a gente tem que saber corrigir, ver o que tá errado, assim com os demais dados. Sim. Então, é exatamente isso que a gente estava comentando, né? E aí, o que eu vou propor, né, na atividade que eu vou colocar para vocês quais as técnicas que a gente deve utilizar para a gente conseguir identificar essas situações. Então, um dos pontos aí que eu já posso colocar, já posso antecipar para vocês, que vai fazer parte aí do trabalho que vocês vão ter que colocar, toda essa parte de levantamento, porque eu preciso entender o requisito, preciso entender as regras para eu efetivamente desenhar o meu sistema para que ele seja efetivamente fácil e eficaz, né? Então, esse é o ponto. Acho que tem mais alguém entrando aí. Tainá. Oi, Tainá, você nos ouve? Sim. Ah, tá bom. Salve. Salve. Bom, comentei com o pessoal aí que eu vou tentar fazer isso todas as terças, tá? Pra gente ter mais um canal aí pra gente se comunicar, pra gente tirar dúvida. E eu vou fazer uma mini aula por aqui e depois vou postar ela no YouTube para que vocês possam acessar. Na verdade, sim, eu vou subir no YouTube, né? E aí eu coloco isso para vocês no Ava, né? Porque aí eu vou subir o link. Então vocês sempre façam acesso diretamente pelo Ava, tá? É que eu tenho que subir, porque eu tenho que ter alguma ferramenta para eu subir e publicar o vídeo. Tá, professor, no caso, quando eu tento acessar lá a aula do senhor, eu não consigo. Ele dá um erro na interface de usabilidade. O pessoal comentou comigo aqui que tá todo mundo com dificuldade. Na verdade, você, o Thiago, o Washington, o Wesley, todo mundo. Então eu já vou, assim que eu terminar aqui com vocês, a primeira coisa que eu vou fazer é já solicitar um apoio em relação a isso, para a gente poder resolver. Aí na próxima aula, a gente já tendo acesso aos conteúdos e tudo, vai ficar também mais fácil para vocês irem tirando as dúvidas comigo, né? Aí já vai facilitando todo o processo. Tá bom? E aí o que eu vou pedir para vocês é um apoio em relação às atividades. Assim que abrir, para que vocês executem as atividades no Ava. Para vocês não terem problema também com as atividades de vocês. Tudo bem, pessoal? Beleza.
deu certo aqui nas mensagens que eu acho que ela... Eu acho que ela não estava conseguindo. Tá meio ruim. Então ela tá no serviço também. Ela deve estar trabalhando, tá ouvindo. É melhor do que, né? Ah, sim. Ouvir não. Eu já avisei para ela que eu vou publicar aqui. Gente, assim, é que na verdade eu entendo e eu tô colocando isso, tô criando essa forma aqui pra gente realmente ter mais um canal, pra gente não ficar só em grupo de WhatsApp e tudo. Vai dar uma ajuda. Então, eu pensei, eu acho que é um negócio que vai ser bom para vocês, que eu posso contribuir de uma forma também. Lógico, não é a mesma coisa de uma aula na faculdade, mas a gente vai conseguir suprir bastante coisa, porque é como se eu estivesse dando uma aula. Então, a partir da próxima, eu vou também vou criar algumas coisas do conteúdo, já vou tentar antecipar isso para vocês lerem, e aí a gente só debate, a gente faz essa aula mais uma questão de um debate mesmo, para a gente poder interagir. Tudo bem, João? Tudo ótimo. Beleza. Então, assim, a gente já começou aqui já faz um tempinho, já discutimos algumas coisas. A ideia é que na próxima semana... Então, assim, até para já deixar registrado aí, vamos marcar semana que vem, de novo, às 8 horas. Acho que 8 horas é um bom horário. Porque, assim, acho que dá para o pessoal sair do serviço, chegar em casa, se acomodar e a gente fazer. E aí a gente faz sempre esse período aí de meia hora, 40 minutos, no máximo 1 hora, tá? E aí a gente sobe, depois eu subo o material lá no YouTube e aviso vocês que eu vou publicar isso no AVE. Tá bom? Gente, hoje como é o primeiro encontro, a gente pode encerrar por aqui, que eu acho que foi mais pra gente pegar essa primeira experiência. Eu vou montar a atividade, vou passar pro Patrick. Aí eu peço para vocês me entregarem, tá? Eu vou pedir para a entrega ser até domingo, para vocês terem a semana toda para fazer. E aí eu me coloco à disposição de novo no WhatsApp. Quem quiser me chamar, pode me chamar. Patrick, sabe o que eu ia falar? Até por ser uma ocasião especial aí que a gente está vivendo, cria um grupo que esteja todos os alunos e que eu também esteja. Põe, de repente, cria o grupo lá, interface e usabilidade, porque aí eu posso colocando algumas coisas também e tirando algumas dúvidas se alguém tiver, que aí a gente centraliza, porque aí, de repente, alguém tem uma dúvida, aí, ao invés de me manda no grupo, aí todo mundo fica sabendo, de repente, a dúvida de um outro, e a gente já consegue responder. Acho que fica bom para interagir. Sim, assim que terminar aqui, então eu já faço. Tá? O Washington também. Acho que é vocês dois, né, que são os representantes, né? Então, vocês dois podem, aí vocês assumem como administradores, se vocês puderem me colocar também, ficaram os 3, e aí a gente vai publicando, centralizando as coisas lá. Tá bom. Tá bom? Beleza. Então, beleza, gente. Aí já fica combinado para a semana que vem. Então, terça-feira que vem. Então, até Às 20 também, de novo. às 8. Combinado? Beleza. Gente, já tô aqui de novo, né? Me colocando à disposição. Vocês têm meu celular, meu e-mail. Por falta de métodos de comunicação, não é que vocês vão ter perda de conteúdo, tá? O intuito aqui é tentar que vocês sintam o menos possível dessas questões aí, dessas mudanças. Beleza. Tá bom? Muito obrigado por você. Essa videoaula vai ser muito útil mesmo. Eu agradeço muito que vocês se disponibilizaram e com certeza a gente vai interagir mais e as coisas vão fluir aí no nosso dia a dia. Um abraço para vocês e boa semana, viu, gente? Não, fala. Vai ficar tudo certo pra você também, professor. Valeu, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Beleza, rapaziada. É nóis.